Bom dia, a paz do Senhor. Esse é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica, situado à Rua Silva Jardim, 503, no Macuco, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou Rita de Cássia e hoje nós falaremos sobre a mordomia da alma e do espírito. O texto se encontra em Gálatas 5, dos versículos 16 a 22 e o 25. Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 a 22 e 25. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã te agradecemos pelo ar que respiramos, pela vida que tu nos dás, Senhor, sabendo que as tuas misericórdias já foram renovadas nesta manhã sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo estudo de hoje da palavra, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, para que venhamos compreender mais sobre a mordomia da alma e do espírito, Senhor. Queremos aprender mais de Ti, Senhor, queremos praticar a Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a Igreja Evangélica da Paz, seus pastores, presbíteros, diáconos, criancinhas, jovens, adolescentes, as servas de Deus, os colaboradores, os obreiros, que só possa derramar bênçãos de tal maneira que eles possam se sentir amados pelo Senhor Jesus. Nós te agradecemos hoje, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 a 22 e 25. Diz assim a Escritura: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Capítulo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vivemos numa sociedade materialista, em que o corpo, em quase todas as esferas, é a prioridade. Muitos levam mais a sério malhar o corpo, em detrimento de exercitar práticas que desenvolvam mais a saúde da mente e da vida espiritual. A mordomia da alma e do espírito implica desenvolver a esfera imaterial do corpo. Podemos desenvolver a nossa mente com as coisas boas que nos alimentamos. Isto se encontra em Filipenses 4, versículo 8, que diz: Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amigável, boa fama, se há virtude e louvor, nisso pensai. Também podemos tonificar o espírito com exercícios de piedade, os quais as Escrituras nos ensinam.
Isso está em Mateus 6, de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Hoje teremos a oportunidade de falarmos acerca do bem-estar da alma e do espírito. Então, para ser mordomo da alma e do espírito, o homem antes necessita de tudo da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso é preciso ser nova criatura. Isso se encontra em 2 Coríntios 7,17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero ler aqui, meditar mais um pouquinho sobre este tema, nova criatura. Nós vamos ler aqui no versículo 17, que mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam a Jesus pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento, e que vive em santidade. Isso é ser nova criatura, mediante a palavra de Deus, mediante uma nova mente renovada pelo Senhor, que compartilha da glória do Senhor, que experimenta a renovação do conhecimento, do entendimento e que vive em santidade, separada das coisas do mundo, para viver para o Senhor. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. E o significado de alma? A alma, ela é imortal, ela é eterna. No Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh. No Novo Testamento, o termo é usado psique, que tem o sentido de alma e de vida. Encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. A alma é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à própria pessoa. Vamos ler isso em 2 Coríntios 1:23. Paulo escreve: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então, a alma é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, como Paulo declarou aqui, a personalidade ou a própria pessoa. Do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia, quando ele se encontrava no Getsêmani, em Marcos 14:34, que diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Qual é a origem da alma? A alma está unida ao espírito e por isso ela é humanamente impossível separá-la. Então a alma é unida ao espírito e é humanamente impossível separá-los. Não podemos separar alma e espírito. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Isso se encontra em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
quero falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, onde nós lemos em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Nós lemos isso no versículo 12 de Hebreus 4. Tem 2 gumes e corta, ou para nos salvar, ou para nos condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude para com a palavra de Deus deve ser aconchegar-nos a Jesus como nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la. A teoria da pré-existência, do criacionismo e da participação. Vamos ver. Teoria da pré-existência. Segundo essa teoria, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado num processo denominado reencarnação. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens. Isso se encontra em Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta. A Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens, como nós lemos, e que vigora até os dias atuais, pois não há homem que não peque. Eclesiastes 7:20 diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando este se arrepende, confessa seu pecado e o deixa. Aí nós temos a palavra em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Achegue-se a Deus arrependido. Criacionismo. Segundo esta teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. E a terceira teoria, participativa. A teoria participativa expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, homem e mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Então, nós lemos em Atos 17, 24 e 27. O que Deus fez, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos.
É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Zacarias, sacerdote e profeta, no capítulo 12, versículo 1, parte B, diz: Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé, pela qual devemos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. Deus maravilhoso. A palavra fala em Zacarias que o Senhor forma o espírito do homem dentro dele. E nós lemos que alma e espírito não podem se separar, a não ser pela palavra de Deus que está em Hebreus 4:12. Então, Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano. Amém? Conceituando espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo se refere mais especificamente à fonte do discernimento, das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes, os espirituais e os carnais. Romanos 8:1 fala: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito, dominado pelo Espírito Santo. Nós lemos isso em Gálatas 5:16-18. Os crentes carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Lemos também Gálatas 5, versículos 19-21. Então, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. O espírito, a fonte dessas emoções e sentimentos. Mordomia da alma, o homem interior. A tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constituiu de 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra. E todo o vosso espírito e alma e corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo, a parte material, se refere ao homem exterior. 2 Coríntios 4:16 diz: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O conjunto imaterial, formado pela alma ou pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-o de homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, versículo 16, acabamos de ler. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do corpo, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível.
Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. Primeiro lugar, a necessidade da alma. Essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Vamos ler isso em Salmos 23, dos versículos 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No Salmo 42, versículos 1 e 2, o salmista expressa sinceramente a necessidade da sua alma. Diz assim a Escritura: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanta necessidade a alma tem por Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. Nós lemos isso em Gálatas 5, de 22 a 24. A santificação da alma. É uma necessidade da alma o viver santo, sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. O ser humano é salvo pela graça de Deus e isso é um dom divino. Mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5, versículos 22 e 23, que diz a Escritura: abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Logo, a sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Nós lemos que diz: tudo que verdadeiro, que é honesto, que é justo, puro, amável, boa fama, se há virtude e louvor, nisso pensai. Neste contexto, devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, isto é, a sua interioridade. A palavra em Mateus capítulo 15, versículo 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também temos que pensar do que não pensar. Toda ação e reação humana procede o pensamento, o sentimento e a emoção. Então, sintetizando, o homem é um ser tricotômico, isto é, constituído de corpo, alma e espírito. E a mordomia da alma envolve necessidades e santificação dos pensamentos. Mordomia do espírito, andando em espírito. Na mordomia do espírito, o crente deve procurar andar em espírito, ou seja, na submissão ao Espírito Santo. Diz o texto bíblico em Gálatas 4,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida.
Há uma luta interior entre a carne e o espírito. Mas, uma vez guiados pelo Espírito Santo, não estamos sobre a escravidão da carne. Portanto, se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Lemos isso em Gálatas 5:25. Frutificando no espírito. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor chamou-nos para dar fruto e escolheu-nos para permanecer dando fruto. Frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo com sua vida, por meio de boas obras de amor que mostram o caráter de Deus em nós. Então, sintetizando, a mordomia do Espírito está amparada em duas esferas: andar no Espírito e frutificar no Espírito. Concluindo, a mordomia da alma e do Espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós, e não somente partes de nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele. Seja santo. Para isso Deus nos chamou. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração. Nós aqui vimos a mordomia da alma e do espírito. São temas difíceis de se entender, mas eu creio que o Espírito Santo pode te ajudar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, lemos na Tua palavra sobre a mordomia do Espírito e da alma, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor vem nos ensinar as necessidades da alma, o Senhor vem ensinar como que devem ser os nossos pensamentos, veio nos ensinar que nós devemos andar no Espírito, sermos obedientes ao Espírito Santo de Deus, para que em tudo, Senhor, venhamos glorificar o Teu nome. E para isso o Senhor nos chamou, Senhor, para que sejamos santos, separados das coisas do mundo, mas com isso contamos com a ajuda do Espírito Santo. Sem a tal, não poderemos frutificar. Queremos estar na videira verdadeira, queremos fazer a manifestação do Senhor nesta terra. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, que o Senhor venha, Senhor, curar os enfermos, os abatidos, aqueles que estão enfermos na alma, abatidos no espírito, que o Senhor possa levantá-los, que eles possam se render a Ti, confessando os seus pecados, abandonando os seus pecados, ó Deus, porque aí o Senhor derrama das suas misericórdias. Ó Pai, precisamos diariamente do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, neste dia. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo. Que o Senhor possa derramar, Senhor, todas as sortes de bênçãos espirituais, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós já te agradecemos. Amém.